Fala pessoal, é com imenso prazer que nós iniciamos mais um podcast e esse podcast tem um gostinho especial, sabe por quê? Porque estamos comemorando 1 ano de podcast, 12 episódios. Benção, e aí, Rodrigão? Benção. Glória a Deus. Pra aplaudir. Fala aí, produção. É pra aplaudir de pé. Muito bom, muito bom. 1 ano de podcast, quem diria? Meu Deus, como passou rápido. Passou voando. 12º episódio do nosso podcast. Nós estamos aqui com mais um convidado especial. E esse é ilustre, hein? Esse é ilustre, gente. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É, de peso. Nós vamos... Se você está curioso para saber a história de vida do nosso convidado, você não pode piscar e nem sair daí. Só que antes da gente iniciar, nós vamos pedir aquilo que nós sempre pedimos, né, Arnaldo? Para você compartilhar. Para quê? Para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas através de mais um testemunho de vida. E sem mais delongas, eu vou pedir para o meu amigo Rodrigão apresentar o nosso convidado, que não precisa de apresentações, mas faça as honras, Rodrigão. É isso aí. Nessa noite nós temos a honra de receber aqui o pastor Jailton Jatobá. Seja bem-vindo, Jatobá. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Arnaldo. Boa noite a todos que estão acompanhando esse momento histórico, né? 1 ano de podcast, que é fantástico o trabalho que vocês vêm fazendo, o bate-papo, contando as histórias das pessoas, dando oportunidade que a ICD e outros possam conhecer o dia a dia das pessoas. É isso, é muito bom. Muito A gente bom sempre mesmo. costuma dizer aqui que esse momento, assim, dificilmente nós temos esse tempo de sentar, conversar e ouvir a história. Aqui nós já ouvimos histórias de diversos discipuladores, líderes de célula, passamos a conhecer um pouco mais da vida e a gente sempre fala que isso fortalece a nossa amizade, cria um vínculo diferenciado. E nós somos muito abençoados com a história de vida, de conversão, daquilo que Deus fez na vida de cada um, né? E eu creio que também através da sua vida, ou melhor, da história da sua vida, nós também seremos muito abençoados, né? É isso mesmo, Rodrigo. E a gente vamos começando, né, nossa sabatina aqui, e a gente quer saber quem é o pastor Jailton Jatobá, como foi a sua infância, né? Como é que foi a sua criação, o seu crescimento, que a gente sabe que você é lá do Dique das Cachetas, aqui do Jockey Club. Então, como foi a sua infância, seu início de vida lá aqui no Cacheta, Jatobá? É verdade, eu nasci e cresci na comunidade do Dique das Cachetas, que eu sempre me refiro, Dique das Cachetas, 909 fundos, da casinha de madeira em cima do canal, e depois eu conto a história do caranguejo. Fiquei sabendo dessa história aí do caranguejo. Mas ali nessa comunidade foi aonde eu cresci, tanto a questão tamanho, estatura, mas questão caráter, sabe? Que a gente aprende na comunidade, que a gente precisa ter palavra, né? Na comunidade. E a vida, ela acaba sendo feita de escolhas, né? Que os meus pais já moravam lá, eu nasci no Hospital São José, assim como a maioria das pessoas, e tive uma infância bastante carente, graças a Deus nunca faltou nada em casa, mas a gente passou por alguns momentos difíceis, sim, momentos esses que geraram oportunidade. Eu sempre digo, Rodrigo, que a vida ela é feita de oportunidades, e aí a gente acaba escolhendo o que a gente quer fazer, se a gente quer andar no lado bom da vida, né, o lado do bem ou o lado do mal. Sim. Eu, graças a Deus, na minha infância, logo dos meus primeiros anos de vida, eu segui o lado bom da vida, né? Graças a Deus, porque é isso, a gente vive cercado de circunstâncias, seja elas favoráveis ou adversas, né? Sempre teremos escolhas e ainda que nós venhamos crescer num ambiente completamente adverso dos princípios que nós aprendemos em casa, cabe a nós sempre a seguir ou aquilo que nós aprendemos dos nossos pais ou aquilo que nós vemos nas ruas, né? Seja exemplos bons ou ruins. É isso mesmo. É isso, Arnaldo. E aí, então, crescendo ali no Dique das Cachetas, como você disse, você nasceu aqui em São Vicente, é de São Vicente. Você é cristão, os seus pais, eles eram cristãos quando você nasceu? Você cresceu num ambiente assim? Exatamente, até que o dia que a tia Luciana passou lá na frente do Dique das Cachetas e falou assim, olha, tá distribuindo pipoca e algodão doce lá na igreja lá embaixo, que é na Wilson Tomás, que é a Igreja Assembleia de Deus, Congregação do Dique 1.
Quando ela disse isso, eu logo corri no beco, chamei meu irmão mais velho e falei, olha, vamos lá comigo, vamos comer pipoca na igreja. Fui para a igreja, tanto eu e meu irmão, chegamos lá, comemos pipoca assim, mas apresentaram para a gente um Jesus maravilhoso. Um Jesus que ouve, um Jesus que fala, um Jesus a qual a gente consegue sentir a presença dele, e eu estou lá até hoje, né? Glória a Deus. Desde os meus 7 anos, eu estou com 33, então tem uma caminhada aí na igreja, fazendo a obra de Deus, e entendendo qual é o propósito de Deus para minha vida, porque desde os meus 7, que eu fui para a igreja, eu comecei a ministrar a palavra de Deus com 9 anos. Olha só. Eu era conhecido aqui na cidade como um pregador mirim. Olha. Né? Porque desde pequenininho ali, falador, comprei um microfone, coloquei na caixa de som lá em casa. E então foi você que evangelizou para os seus pais? Praticamente sim, né? Mas ali a minha mãe... a Dona Edith, né? Dona Edith, irmã Maria Edith, que até hoje é dirigente do Círculo de Oração. A gente foi falando de Jesus, as coisas foram mudando dentro de casa, aquela paz que segue todo o entendimento invadiu o meu lar, porque minha mãe ela tomava muitos medicamentos para depressão e para várias coisas, vários tipos de medicamentos, e de repente aquela paz que sai de todo o entendimento adentrou a minha casa. Então causa uma curiosidade em saber, poxa, o que está acontecendo? Sem dúvidas foi Jesus que levou essa paz para dentro de casa. E ali, quando pequeno, comprei microfone, caixinha de som, e pregava, seja para caranguejo. Olha só. Pregava para caranguejo. Como que era pregar para os caranguejos? Conta essa história aí. Eles estavam passando direto lá embaixo de casa. Eu tinha que pregar para alguém. Né? Tinha que treinar com alguém, né? Exato. E ali eles passavam embaixo de casa e eu saía profetizando para os caranguejos. Rolava glória a Deus e tudo? Glória a Deus e tudo. E assim, teve uma vez que eu coloquei na prateleira de casa vários perfumes, né, na penteadeira. Vários perfumes, cremes. E eu fazia como fosse uma igreja. Certo. Rexona, recebe agora poder. Olha só, recebe glória. Tremendo. Na verdade... Era um feito enquanto criança que depois dos meus 9 anos começou a se tornar realidade. Né? Eu tinha ali uma plateia toda cheirosa, perfumada ali, né? E aí com meus 9 anos eu comecei a ministrar a palavra no círculo de oração, ainda pequeno. E aí com isso as pessoas me chamavam de pregador mirim. E foi assim que eu comecei a trajetória ministerial. Ainda jovem. Olha só. Mas ainda criança, né? Com certeza, mas entendendo o chamado, o propósito de Deus, que isso que me move, isso que me sustenta, isso que me faz chegar até aqui. Glória a Deus. Você vê que, olha, com 7 anos, né, teve o primeiro contato, com 9 já estava pregando, ou seja, Deus já estava deixando bem clara a sua vocação ali, né? O chamado específico. Cara, com 9 anos pregando. Hoje em dia, as crianças de 9 anos não saem do celular. Não saem do celular, verdade. Verdade, é assim, eu sou daquela turma do... Olha, quer ser batizado no Espírito Santo, ter glória, 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 glória. E ali a gente... Canela de fogo. Glória ali total. No dia que é... Penteca na veia, né? Verdade. E muito glória, 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 aleluia, 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 até que foi selado ali pelo Espírito Santo, algo maravilhoso que aconteceu na minha vida, ainda criança, né? Ali, então, já foi batizado com o Espírito Santo, naquela fase ali dos 9 anos. Mas aí depois você foi batizado nas águas, né? Sim, com 12, né? Porque com 12. Na igreja a qual eu faço parte, na Assembleia de Deus, no Ministério de Santos, ela, aos 12 anos, eu não sei se aqui também tem estipulado aproximadamente a partir dos 12 anos. Mas a partir dos 12 anos, assim, como todo jovem espera chegar aos 18 anos para ir tirar a habilitação, eu esperei ansiosamente para chegar nos meus 12, para poder ser batizado nas águas e de alguma forma ali nascer de novo.
E foi algo muito especial. E assim, o interessante é que especial. Muito jovem, né? Já tendo esse entendimento. Bem claro, né? Claro na mente dele a importância e o querer, o desejo de realmente se entregar para um Deus verdadeiro, né? Então isso, a gente ouvindo esse testemunho, a gente tem uma noção de como Deus trabalha, né? Sim. E como que a gente pode entender que não importa a idade. O agir é diferenciado, né? Para cada pessoa. Um convite para comer uma pipoca Olha se transformou num evangelismo e hoje esse evangelismo adentrou no coração de uma criança que hoje é um pastor. Então, como a gente vai imaginar isso? Ninguém vai imaginar, né? Isso é obra de Deus pura mesmo. E assim, eu não deixava de brincar de bolinha de gude, eu não deixou de ser criança, né? Eu não deixei de ser criança em nenhum momento. Porque é um paradigma que dizem, né, que as crianças que estão na igreja evangélica esperem a infância, porque é só igreja, fica aquela coisa bitolada, mas a gente vê que isso não é uma verdade, né? A infância continua lá, né? As brincadeiras de criança, né? Isso que é o gostoso da vida. Lá no beco lá, a gente jogava bola, meio que perna de pau, aí jogava bola, jogava bolinha de gude. Só empinar pipa, que eu nunca fui muito bom em empinar pipa. Mas assim, eu brincava normalmente igual toda criança brinca. Mas quando chegava o horário da igreja, que para mim sempre foi sagrado, o horário do culto, dia de quarta, domingo, escola dominical, ali eu estava presente. O culto de ensino, né? No dia de sexta-feira, eu sempre fui uma criança bem agitada. Eu não parava quieto na igreja, de jeito nenhum. Eu corria para um lado, para o outro, aí vinha o diácono, puxava a orelha, vem cá, menino, vai sentar com a sua mãe. Mas isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, do dia a dia. Mas com tudo isso, eu não deixava de ser cheio do Espírito Santo. Amém. E ter a presença de Deus na minha vida, de forma alguma. Eu era tentado, gente, na igreja. Essa é a realidade. Até porque faz parte, né, cara? É criança, pode estar cheio do Espírito Santo, mas continua sendo criança, a humanidade ainda está aí. Né, cara? Tem jeito. E, cara, que tremendo, né? Cara, eu vi essas histórias de chamado tão específico, assim, desde cedo. É algo muito especial, porque nós ouvimos muitos testemunhos, ouvimos, né, bastantes histórias, mas assim, de Deus pegar alguém tão novo e já tornar tão claro a sua vocação, o chamado, o propósito, né, algo tão claro e específico, ao ponto de estar cheio do Espírito Santo, antes mesmo de ser batizado. Nós sabemos da sensibilidade que as crianças têm, né? Mas também nós sabemos o quanto é difícil nós fazer com que os nossos filhos sigam os nossos passos. É difícil. Por quê? Porque precisa ser exemplo, mais do que falar, né? E quando ocorre isso, o caso do Deus, cara, fazer uma obra tão específica e direta, ao ponto do próprio filho ser o canal de bênção para os pais, é algo muito tremendo, cara. Verdade, Rodrigo. E assim, a minha casa virou um ponto de pregação, né? Um ponto de pregação, a qual o pastor Moisés Guzmão, o pastor Rosinaldo iam lá em casa fazer os cultos, e aí aconteceu que a maioria das pessoas do beco também foram para a igreja, as pessoas do Dique das Cachetas. Foi uma época muito boa, sabe? A qual uma época que a gente precisava mais de Jesus, sabe? As pessoas reconheciam que precisavam mais de Jesus. Porque hoje, no dia a dia, as pessoas se acham muito autossuficientes. Eu tenho a minha faculdade, eu tenho o meu trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo. Verdade. Não preciso de Jesus. Mas, naquela época em si, todo mundo declarava que precisava de algo, que estava sentindo falta de algo. E aí as pessoas se identificavam. Olha, eu preciso de Jesus. Então, era um momento bacana, a gente fazia culto ao ar livre, que hoje poucas pessoas fazem o culto ao ar livre, mas naquela época, todo domingo tinha culto ao ar livre, lá em cima do Dique das Cachetas. E a gente pregava lá, Jesus cura, salva, liberta, leva para o céu. Eu tinha uma caixinha de som que eu colocava na janela, do Dique das Cachetas, virado o Dique do Pissarro. E eu começava a pregar. Sobre as águas. Sobre as águas. Eu começava a pregar e, assim, para mim, ali,
tinha uma grande multidão de pessoas me ouvindo. Eu não estava vendo, mas estavam me ouvindo. Imaginava, né? Exato. Prospectava, né? Isso é a fé, né? É claro. A fé que nos move, a fé que nos faz estar de pé, e eu louvo a Deus por isso. E esses tempos de avivamento é tremendo. Ele falou algo que realmente acontece, né? Porque de todas as formas o mundo tenta suprir as nossas necessidades ao ponto da gente ser enganado de que não precisamos de Deus. Supre de todas as maneiras. E o avanço da tecnologia tem um lado extremamente positivo, né? Mas também tem um lado negativo. Porque esse bombardeio de informação, né, acaba tomando todos os pensamentos e a mente das crianças, muita informação. Você acha que vai encontrar um tempo de lembrar que existe um Deus se nós não ensinarmos? Se não vem dessa cultura de pais para filhos? Né? O mundo cada vez mais perdido. Verdade. Eu ouvi muito a história de Davi, a história de José. E aí eu peguei a história de José para minha vida e falei, olha, é isso. Você é um José, você é um sonhador. Minha mãe sempre me chamou de José. E aí eu brinco falando, eu sou filho de José. Que meu pai é José Fernando. E eu sempre sonhei, sempre falei, olha, eu vou chegar. Mas por quê? Eu vou chegar porque Deus quer que eu chegue, eu estou com Jesus e pronto, acabou. Então, assim, por mais que eu me encontrava em uma situação desfavorável, perante até alguns colegas do próprio Dique das Cachetas, que me ofereciam algumas coisas e eu rejeitava, e por eu rejeitar, as pessoas até zombavam de mim, falavam, não, eles estão rindo de mim agora, eu estou chorando, mas meu Deus é grande, e um dia ele vai mudar a minha história, vai mudar a realidade, um dia eu vou chegar aonde ele quer que eu chegue. E sempre voltado às coisas de Deus, sabe? Até mesmo na escola. Na escola, para vocês terem uma noção, eu fui para o Grêmio Estudantil da escola, e eu falava que as pessoas achavam que eu ia ser o presidente da República até. A gente conversava muito isso. E aí eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil da escola. Por quê? Chamado, escolhido por Deus. Deus, assim, ele colocou esses sonhos que eu sempre tive para minha vida, foram gerados no coração de Deus. Porque ainda criança, eu falava assim, Senhor, eu não quero mais ter sonhos próprios. Eu quero ter sonhos que sejam gerados no teu coração para o meu coração. Daí para frente, meu irmão, sai da frente que quer passar. E a gente ouvindo essa história, né, a gente vê uma criança de uma comunidade pobre, né, que nem você falou, com poucos recursos, né, mas sobrevivendo ali. Então a gente consegue entender e consegue crer que, independente do lugar onde você vive, onde você mora, você consegue ser alguém, você consegue conservar princípios. Você consegue conservar os princípios. Não é que você mora numa favela que você é obrigado a viver conforme as pessoas fazem as coisas erradas e você viver. Então você tem esses princípios. Mas tudo isso também, o que é mais importante, acredito eu, ouvindo o Jatobá falando, os princípios que os pais deles passaram para ele, né? A educação que o pai deu. Então isso veio, o pai ensinou a ele e ele guardou no coração desde criança, então conservando os princípios, né? Então é independente do lugar. Então a gente ouve esse tipo de história, a gente acredita que realmente tem esperança para as pessoas, né? A gente tem uma esperança, né? Então, com certeza, Arnaldo. Eu costumo dizer assim, que na favela não tem só o que passa na televisão, que passa na televisão que só tem coisa ruim. E não. Na favela existe crianças, adolescentes, adultos, pessoas trabalhadoras, pessoas que acreditam no novo amanhã, pessoas que sonham com a sua casa própria, pessoas que sonham com o seu carro zero, pessoas que sonham em estudar, em fazer faculdade. Na favela, para mim, é o local onde tem mais esperança. Por quê? Tudo em sua volta está dizendo que não vai dar, que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Tudo está levando a crer que não. Na favela, a gente encontra um grupo de pessoas que como fosse excluído de algum modo da sociedade. Isso não é real. Na favela, como eu disse, existem pessoas que acreditam em algo. E a esperança
na favela é muito forte. E isso que faz a gente aí derrubar os muros, né? As barreiras e construir pontes de oportunidades para quem mais precisa. Isso. Aí entra a fé, né? Assim, se você está vendo aquilo que você está esperando, então não é fé, né? Então, num lugar onde tudo diz que não, tudo é o contrário daquilo, cara, isso dá uma motivação muito, muito maior. E porque fé fala do quê? É o firme fundamento das coisas que nós esperamos e prova, né, que existem coisas que não vemos. Então, num lugar desse é onde a nossa fé, ela vai ser muito mais exigida, né? E porque, poxa, quando está tudo favorável, acaba se tornando fácil. Por isso nós encontramos pessoas bem de vida, pessoas ricas e depressivas, se suicidando. Verdade. Né? Pessoas que têm de tudo. E nós que evangelizamos nas ruas, nós vemos. Eu sempre estou lá no Cacheta, né? Evangelizando. Então nós conhecemos bastante pessoas ali e vemos, independente das circunstâncias, pessoas com sorriso no rosto, as pessoas com esperança viva, mesmo faltando aquilo que querem, né? E Deus alimentando a fé no coração, ali no... Cara, é tremendo. Verdade. E Rodrigo, assim, tem um lance na favela muito bacana. Se faltar arroz na sua casa, você pode bater na porta do vizinho. Falar, tem um pouquinho, uma cumbuca aí de arroz. Ele vai te dar arroz. Ele vai compartilhar, Ele vai compartilhar. Então, assim, na favela a gente compartilha esperança, a gente compartilha amor. Existe uma união. Uma união que, às vezes, em outros lugares mais nobres, a gente não vê. É verdade. Tem casos em prédio que você não conhece o vizinho. Verdade. E na comunidade, não. É um levando o filho do outro para a escola. É algo muito gostoso, assim, de se viver. E aí, eu cresci no meio de tudo isso. Então, ali, Deus fez o quê? Deus forjou meu caráter. Ele falou, olha, menino, você vai ser assim. E aí, por isso que eu sou desse jeito, que vocês encontram aí. Isso te levou a você batalhar aí por um trabalho, né? E como é que foi o seu primeiro trabalho, o seu primeiro emprego, Jatobá? Verdade, Arnaldo. Olha, eu me lembro perfeitamente de tudo. Um dia minha mãe estava em casa, ela se queixou de algumas coisas, questões financeiras. E assim, minha mãe sempre fez bolo. Mas ela fazia aquele bolo de festa. Não sei se vocês vão lembrar, aqueles que tinham campinho de futebol, lembro, bonequinhos e tal. Ela fazia esses bolos para vender para festas. Eu falei para minha mãe assim, mãe, faz uns bolos aí que eu vou vender de porta em porta. Ela falou, mãe, tu vai fazer isso, menino? Eu falei, vou, mãe, vou para poder ajudar em casa. Então ela fazia ali uma bandeja de bolo. E eu saía com a bandeja de bolo de porta em porta no Dique das Cachetas, vendendo bolo. E eu falava, olha o bolo, e vendia tudo. E aí quando eu voltava para casa, olha só o pensamento ainda de criança, de menino. Eu passava no barzinho ali do Cristiano, que é perto de casa, e eu trocava tudo em moeda de 5 centavos. Porque na minha cabeça... mais moedas, mais dinheiro. Gente, olha só a inocência da época. E aí, eu chegava em casa para minha mãe e eu despejava aquele monte de moeda em cima da mesa. Para mim estava tudo bom. E aí eu comecei assim, de porta em porta. Daqui a pouco eu consegui dinheiro, eu consegui comprar uma barra forte. E aí eu passei a colocar bolos na frente e atrás e ir vendendo. No Dique das Cachetas e sempre no bairro do Jockey Club, porque minha mãe não deixava eu ir muito para longe. Tá bom. Depois disso, eu consegui comprar um triciclo. E aí eu fui aumentando a produção. Com quantos anos, Jatobá? Eu tinha uns 9 anos. Uns 9 anos? 9 anos. Foi bem na fase ali das pregações, né? Exato. No iniciozinho lá. De dia eu vendia bolo e à noite eu pregava. Então... eu comecei a vender de um jeito que comprei um triciclo, passei a vender mais ainda e foi um momento muito bom da minha vida. Depois eu aprendi que os 5 centavos trocar não adianta muito. Não adianta muito, né? Eu preciso engrossar, né? Foi meu primeiro emprego, assim, o meu primeiro trabalho em si. Foi vender bolos de porta em porta. Que aí você consegue conversar com as pessoas, ter
mais craquejo na fala. Foi algo bacana e importante para minha vida. Verdade. E nesse período ali da adolescência, né, até se tornar de maior, você não teve nenhum momento assim que você meio que se desviou do caminho, teve um momento de realmente tentou provar algo do mundo, ou sempre você conseguiu ali vencer, né, essas questões das tentações, dos prazeres do mundo, ao ponto de se lançar, né, não digo nem só experimentar, então você conseguiu ali conservar esses princípios até sempre, ou teve algum momento? Deus, assim, eu nunca bebi nenhuma bebida com álcool, eu nunca fumei, eu nunca cheirei, eu nunca fui para esse lado. Eu tive, durante a minha adolescência, um pequeno deslize, né, que eu chamo de deslize, quando eu tinha, para vocês terem noção, quando eu tinha 16 anos, o meu filho nasceu. Então, foi um momento de fraqueza da carne, né? Porém, eu nunca perdi a fé. Por mais que a atitude que eu tive foi irresponsável enquanto um adolescente, mas eu nunca faltei com a responsabilidade, saca? Então, Sim. assim, foi o único momento ali na minha adolescência que deu uma balançada, mas em nenhum momento eu perdi a fé. Sim. Em nenhum momento eu perdi o foco, pedi perdão a Deus na época, e foi um momento difícil, porque existe pai a disciplina. 16 anos, né? Pai com 16 anos, aí tem a disciplina, né, que era aplicado na época. Sim. Que a disciplina é você não poder fazer, pregar, não poder estar liderando. Você pode ir para a igreja, mas você não participa dos conjuntos. Então, isso me deixou muito triste na época, mas passou, né? Passou e eu não perdi a fé em nenhum momento. Então, meu filho hoje está com 17 anos, né? Então, tem um filho de 17 anos, que é meu amigo, meu irmão, acaba sendo de algum modo irmão. Imagine só, eu com 16, ele nascendo ali. Mas, e isso te ajudou a amadurecer como homem, Jatobá, esse acontecimento? Te mudou a tua forma de pensar, de como trazer o sustento para... Então, Arnaldo, pela minha trajetória, a gente acaba percebendo que com os meus 9 anos eu acabava tendo uma responsabilidade claro. diferenciada. E essa responsabilidade diferenciada, um amadurecimento na minha vida veio muito cedo. Certo. Né? Então, questão da responsabilidade. É claro que quando vem um filho, você fala, e agora? Caramba, o que eu vou fazer na minha vida? A criança depende de mim. Depende do que eu vou fazer. Mas eu tive um amparo muito forte por parte dos meus pais. Legal. Então, a estrutura familiar também é muito importante, como você falou logo no começo. Olha, a base, a família, tanto para eu não ir para as drogas, quanto também para eu não fazer nada de errado. Então, Sim. Os meus pais me deram essa base que foi importantíssima para mim. Hoje meu filho tem 17 anos, está aí, está quase do meu tamanho praticamente. Caramba! E louvado seja Deus por tudo que eu passei, por ter chegado até aqui. Então, foi o único momento, assim, que eu tive de uns pequenos deslizes. Só. Sim. Fora isso, graças a Deus, mais nada. Amém. Isso aí. Você vê que infância, né? Eu falei que eu ia fazer uma pergunta, né? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu prometi para alguns que ia fazer essa pergunta. Vai ter que fazer essa pergunta. Então, todo mundo perguntando aqui, se vai fazer ou não vai. A gente não combinou nada, hein? Não, é só para quebrar o gelo. Já pulou ou não pulou no canal do Cacheta? Olha, se a minha mãe pode estar assistindo, então eu vou contar na íntegra como aconteceu. Não é que eu pulei, mas eu caí no canal do Cacheta. Eu estava passando de bicicleta, porque a rua de baixo, igual enche agora, enchia também. Já enchia naquela época já. Enchia anos atrás. E aí eu peguei e fui pegar velocidade na bicicleta, porém a ponte estava coberta de água. E algum abençoado colocou uma pedra no meio do caminho. Então imagina, eu vim do Dique das Cachetas com tudo, para pegar um embalo,
E quando eu passei no meio da ponte, bateu a bicicleta Nossa. e eu caí dentro do canal das Caxias. Se não sabia nadar, aprendeu ali. Aprendeu ali, cara. Então, assim, não que eu pulei, mas eu caí no canal, eu caí. Foi uma armadilha. Então quando as pessoas passam ali, falam assim, Jatobá tomou banho nesse canal. Já tomei banho nesse canal. Ai, Deus. Aí passou o tempo, então, né, Jatobá? Você se recuperou aí desse baque. E quando veio ali, depois, né, se recuperou, quando veio a questão da consagração a pastor, né, o chamado ali a pastorado, você passou por outros tipos de liderança antes, né? Você liderou grupos? Sim, Rodrigo, eu fui líder de adolescentes, líder de evangelismo, dirigente de escola dominical, eu fui líder de jovens, líder local, líder setorial, agora estou na liderança regional dos jovens. Eu acho que eu já passei quase que em todos os departamentos da igreja. Então, cheguei ao diaconato, presbitério, agora eu sou pastor desde 2016, se não me engano, consagrado a pastor. Mas antes eu já dirigi algumas igrejas, por exemplo, o DIC 2, a Igreja do Marapé, São Beatubá 3. Eu já passei por algumas igrejas aí, até mesmo antes da consagração, que é um resultado de um propósito, de um chamado, uma vocação de Deus, vocação essa que eu já demonstrei, que vem desde os meus 9 anos. Exatamente. Então, Criança. acaba vendo um reconhecimento de todo um trabalho feito, e a misericórdia de Deus que é infinita. Então, eu fui consagrado a pastor, se não me engano, em 2016. Mas esse sentimento de liderança, de cuidado, porque o pastor ele faz o quê? Ele cuida das pessoas, né? Ele cuida das ovelhas. Então, qual é o propósito da minha vida que eu descobri ainda criança? É servir. Servir. Deus falou comigo e falou, o seu propósito na terra é servir. A gente tem que servir para alguma coisa, hein, Adalto? Então, é servir. E aí eu faço isso, e é natural, algo natural. E o casamento, né? Hoje você é casado, foi nesse meio tempo? Antes ali do... Eu casei, agora minha mulher vai me matar. Ixi, eu acho, pode esquecer. Fala mais ou menos, pelo menos. Mais ou menos. 21. Eu tinha 21, eu acho. Eu tô com 13 anos de casado, então... 13 anos. Né? Tinha 21. 14, se errar a data, ela vai puxar a sua ali em casa. Meu Deus, deixa eu ver isso aqui. Então, assim, eu casei bem jovem. Minha esposa, a pessoa que eu amo, que eu respeito, que está ao meu lado aí ao longo desses 13 anos da minha vida. Legal. A qual, graças a Deus, fruto desse amor, tem a nossa filha Ana Luísa, que é meu amor, minha paixão, ela colada comigo. Ela tem 10 anos lá e ela é um xodó. Né, que legal. E Jatobá, dentro desse seu pastorado aí, né, tirando aquela questão que você já falou, né, do momento que você foi pai cedo, existiu algum momento nesse seu propósito que você se achou numa situação, caramba, meu Deus, como que eu vou sair dessa situação, uma situação difícil, onde você realmente fez uma reflexão de, será que esse é meu chamado mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será o que eu devo mudar? Existiu esse momento nesse... Não, eu sempre tive certeza do chamado, eu sempre tive certeza do propósito. Então, assim, poderiam ter 1000 pessoas dizendo, não, você não vai conseguir. Para mim não adiantava absolutamente nada. Porque eu sempre tive convicção, eu tenho convicção do chamado. Eu tenho convicção para que Deus me chamou. Então, enquanto eu estiver agradando o coração de Deus, irmão, tamo junto. É isso. Vamos crescer, vamos desenvolver. Agora, a partir do momento que eu não agradar mais o coração de Deus, eu sei que Ele vai reter as bênçãos sobre a minha vida. Então, sempre a minha preocupação foi agradar o coração de Deus. Entendeu? E qual o segredo para conciliar, né, a questão do ministério, o trabalho e a família? A questão do tempo, administrar. É uma loucura. Imagina. É uma loucura. Mas Deus tem dado graça. Porque a minha família, ela compreende
qual é o chamado. E até, Rodrigo, foi boa essa tua fala, porque é uma oportunidade de eu dizer isso aqui a público, que muitas das vezes as pessoas acham que por conta do meu trabalho eu tenho que ficar 24 horas à disposição no WhatsApp. Mas eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido. Isso. E aí, como fica? Né? A gente tenta... E o Jatobá não para. O Jatobá não para. E existe algum plano ministerial que você ainda deseja realizar? Olha, hoje eu estou pastor de jovens, né? Então, eu já dirigi muitas igrejas, hoje estou pastor de jovens. Meu propósito ministerial, salvação de almas. É realizar um grande evento para que haja salvação de almas. O meu propósito é povoar o céu. Entendeu? Aceita Jesus aí, que é o melhor caminho. Esse é o meu propósito. Entende? Então, sua expectativa ministerial é evangelizar em grande massa, sabe? Tipo, reunir ali, quem sabe, 5.000 pessoas em um lugar e de repente 1.500 se entregam para Jesus. Esse é o meu grande sonho assim, ministerial. Pensar grande, né, Rodrigo? Pensar. E Pensar grande porque o nosso Deus é grande. Com certeza, isso mesmo. Uma pausa aqui pra gente respirar. Como que tá esse chat aí? Tá acompanhando aí, produção? O pessoal tá aqui, tá mandando ver aqui. Você acha que a gente vai... Ixi, nosso horário tá avançado, hein? Você acha que vai ter tempo pra alguma pergunta? Acho que... Será que a gente arrisca? Manda aí. Pessoal, se você tem alguma pergunta para fazer pro Jatobá, o momento é agora. Manda aí uma pergunta pro Jatobá que ele vai responder ao vivo para você. Vai responder, Jatobá? Respondo, aí. Seja o que for? Seja o que for. Estou preparado. Aí sim. Ó, o Rob Gol falou que... O Rob Gol falou que você se jogou de propósito na maré, cara. Isso foi um movimento friamente calculado para cair na maré. Rapaz, minha mãe vai ouvir isso. Ai, ó. Ai, meu Deus. Benção pura Foi aqui. Friamente calculado. Quem morou no Cacheta, quem cresceu no Cacheta e não caiu ou pulou no canal, não é de lá não. Não é de lá, né? Não é de lá. Tem mais pergunta aí, Ana? O Rajado falou assim, ó, puxão da orelha lembrou Red Kids aí. Na hora que levou os puxão de orelha lá, Red Kids aí. É verdade. O povo da Red Kids aí, a bênção. Deus abençoe sua vida, Roberto Fabiana. Amém. Ó, tem mais ali, ó. Opa. Ó, a produção. No Zap. Tá, mas não chegou pra mim, não. No Zap? Acho que se perdeu no satélite. Os caras ficam presos no satélite. Vamos lá, Jatobá. Qual a importância da ICB do Parque São Vicente na sua vida? Nossa, essa é fácil. Essa é fácil? Essa é fácil. A ICB é muito, muito importante. É uma família... Olha só. Imagine você que viajou para um lugar e, de repente, você encontra parte da sua família que você não conhecia. Então, isso para mim é ICB Parque São Vicente. É uma família que eu não conhecia, mas é sangue do meu sangue. E faz parte do mesmo corpo, né? Que é o corpo de Cristo. Então, sim, esse é o sentimento e respeito que eu tenho por todos da ICB, porque quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. Esse é o nosso jargão do nosso missionário. Quem aí é da ICB e não sabe esse jargão, não é. É isso mesmo. Mais alguma, Ana? A gente tá com... Eu amo vocês, viu? Ai, nós também chamamos. Isso aí. Ó, Mariana. Paz a todos, Rodrigo, Arnaldo, Jatobá. Aquele dia você parou para me ajudar a arrumar o pneu do Ulisses. Vi algo em você diferente. Parabéns pela atitude. Abraço, Leandrão. Ó, que legal. Bacana. Nosso testemunho aí, ó. Glória a Deus por as pessoas que estão participando. Gente, muito obrigado pela participação de vocês.
por nos acompanhar. É o seguinte, agora nesse aniversário de um ano, de repente muda todo o cenário. Agora eu vou perguntar para vocês, porque vocês perguntaram para mim. Pronto. Agora eu vou perguntar. Mas está fora do script isso aí, pô. Tá fora. Tá fora do script isso aí, agora lascou. Tudo, de repente, aqui nesse podcast. Combinou com a produção, eles estão rindo. Eles estão rindo, foi eles que fizeram alguma coisa lá. Brincar dessa produção. Seguinte, eu vou começar pelo Rodrigo. Fala aí pra gente qual é a sensação desses 12 programas especiais de podcast. Hoje que está completando um ano. E assim, 12 tem algo significativo também. Verdade, é um número bem simbólico. Qual a tua sensação? Conta aí pro pessoal. Cara, a sensação, meu coração está muito alegre, porque foi algo que surgiu no nosso coração, né? O desejo de estar fazendo isso e poder hoje dizer que faz um ano já que iniciou e não parou, porque assim, a gente sabe, quando inicia algo, muitas coisas se levantam, até pensamentos contrários, para quê? Para dizer, pô, não vai durar muito, ou, pô, será que vai virar? Será que é isso que vai dar certo? Cara, a gente não deu espaço para esse tipo de pensamento, porque a gente tinha um propósito. Então, quando tem um propósito e um objetivo, dificilmente você vai dar espaço para dúvida. E qual era o propósito? O propósito era abençoar vidas através de testemunhos, glorificar a Deus através daquilo que Deus faz nas vidas dos nossos irmãos. E, consequentemente, conhecer a história de cada um. Então, mediante a esse propósito, a gente nunca deu espaço para essa questão. Então, essa é a sensação de que, de fato, Deus está nesse negócio. Que bacana, que bacana. E eu estou dominando tudo aqui, não combinei nada com a produção. Pronto. Daqui a pouco o Arnaldo olha para mim e fala tchau. Então, eu vou fazer essa pergunta para o nosso amigo Arnaldo. Fala aí desse um ano do ICB-ON. Como você se sente aí com a sensação? A sensação de felicidade é indescritível, né? E eu digo assim, eu sempre fui da área de comunicação. Há 22 anos eu trabalho com a comunicação audiovisual, mas eu sempre fui dos bastidores, eu sempre trabalhei atrás das câmeras, né? E eu nunca me imaginava estar à frente de uma câmera, conduzindo um canal de entrevista. E foi por um acaso não, né? Deus colocou isso no nosso coração e eu um dia compartilhei com o Rodrigo e a gente descobriu que compartilhávamos da mesma ideia, do mesmo desejo, né, de trazer algo na internet, nas redes sociais, que pudesse chegar aos ouvidos das pessoas, a palavra de Deus chegar às pessoas onde estão longe, né, e a internet a gente sabe que ela não tem fronteira, não tem barreira, ela não tem limite, né, e isso foi uma forma que a gente pensou, que Deus colocou no nosso coração, os desejos de alcançar vidas, né? Que é o seu propósito do podcast, alcançar vidas. Então, o desejo, a sensação de felicidade é indescritível. É isso. E vocês ficam contentes quando vocês veem as pessoas... Não, agora, pronto. Gente, dominem tudo. Pronto, agora inverteu, eu quero dizer para vocês que os dois estão disponíveis para contratação. Record, Band, Globo... Não, Globo não. Eu quero saber de vocês... que vocês ficam contentes quando as pessoas vão comentando, vão compartilhando, porque isso acaba se espalhando em toda a rede da igreja, né, da ICB. Vocês ficam contentes com essa interação, que eu vejo, vocês ficam um pouco ansiosos aí, olhando, ver se as pessoas estão comentando. Sim, sabe por quê? Porque nós temos uma dificuldade de inserir eles nas mídias sociais, né? Tem uma dificuldade ainda. Tem dificuldade na questão da didática, de saber mexer, a gente encontra muito isso aqui. Então a gente tinha esse plano inicial de fazer com que eles viessem conhecer esse campo digital, porque nós enxergamos, na verdade, como uma nova estrada. Exatamente. Para que o evangelho percorra, porque, poxa, a gente vê tanto conteúdo ruim na internet, tantas pessoas que se dedicam, né? Dedicam a vida para influenciar pessoas ao que não presta. Nós falamos, não, porque se a gente recuar como igreja, o inferno avança. Verdade. Então nós precisamos estar avançando em todos os meios possíveis e usar todo tipo de ferramenta. Então nós ficamos felizes quando nós vemos pessoas com limitações de não saber mexer, hoje compartilhando, curtindo, entrando, criando um Instagram, pessoas que não tinham, e entendendo a importância de também alcançar pessoas pelas redes sociais. É por isso que nós estamos sempre compartilhando, ensinando. Isso é muito gratificante. Exatamente. Só uma coisinha aqui, rapidinho, que eu vou colocar aqui. Gente, hoje a gente separou esse podcast para falar da vida ministerial do nosso querido pastor Jatobá. As perguntas sobre
prefeitura, sobre a cidade, nós vamos deixar para um próximo podcast, tá? Mas as perguntas que foram feitas aqui, vai chegar o pastor Jatobá como vereador e vai ser inserida para ele e ele vai levar a resposta para vocês. Tá bom, gente? Hoje estamos falando sobre vida ministerial, vida com Deus, porque esse é o propósito do nosso canal Podcast CBON. É falar de Deus, é falar da transformação, é falar daquele que liberta, salva e cura. Amém, galera? E é isso. Estamos caminhando aí para o fim, né? Como está aí, produção? Tranquilo o nosso tempo? É bacana. E assim, Jatobá, você fez a pergunta como a gente se sente, né? E nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas, né? De pessoas que estavam pensando em largar tudo em suas vidas e foram tocadas por testemunhos de pessoas aqui. Casamento. Né? Que iam ser jogados no ralo e a pessoa foi tocada por Deus e ela foi lá e foi batalhar pelo seu casamento, né? Pessoas que estavam pensando em suicídio. Então, assim, são relatos que a gente ouve a gente falar, glória a Deus por isso, porque a gente sabe que estamos no caminho certo. Isso a gente fica super feliz mesmo. Com o propósito de edificar as vidas, né? E usar a internet com força para o bem. Para o bem. E não incentivar o engajamento do ódio. Eu chamo de engajamento do ódio. Às vezes a questão negativa, ela flui mais e pega uma repercussão maior bem mais rápido, do que a né? positiva. Então a gente precisa curtir, a gente precisa comentar, a gente precisa compartilhar para que possa chegar testemunhos edificantes no maior número de pessoas possíveis. E a Dulcilene Silva Grande, Jatobá, quando vejo você falar em um sonho de realizar multidão para aceitar Jesus, lembro de um sonho que Deus tem colocado no coração. Esse sonho Jesus vai realizar, hein? Amém, eu creio. Deus abençoe. Almas para o reino, almas para Jesus. É isso mesmo. Bênção. Acabou as perguntas? Olha, acabou, né? A minha parte, infelizmente, acabou minhas perguntas. Eu não tenho mais perguntas. No chat, e se a gente deixar aqui, ele vai colocar a gente de novo naquela caldeira lá e vai fazer um monte de pergunta para nós aqui, ó. Verdade. O pessoal tá gostando dessa parte que inverteu o negócio aqui. Acho que o pessoal deve estar gostando. A parte da produção aqui, o pessoal tá super, né? Amando. Estão amando, eles né? Estão esperando por isso. Estamos esperando por isso. O pessoal de casa conhece o pessoal da produção? Conhece a galera. A gente sempre divulga aqui. Já ia virar a câmera para ele. Conhece a galera aqui, o nosso querido Wesley. Hoje a André veio dar um suporte aí na parte fotográfica. Estágio, o leque no som. Fazendo o estágio aqui, o leque no som. Essa equipe é abençoada demais, cara. Como a gente já disse aqui que se não fosse eles, não tava rodando o podcast. Não teria podcast. É só isso. Verdade. É isso mesmo. Bom, Jatobá, nós ficamos felizes pela sua presença aqui. Realmente foi algo que nos deixou muito felizes de você poder aceitar esse convite. Eu lembro que eu conversei com o pastor Adriano, e aí nós estávamos num encontro, e eu falei, pastor, o senhor conseguiu falar com o Jatobá? Ele falou, meu Deus, aí eu vou mandar uma mensagem para ele segunda. Aí ele falou, não, peraí, era 00:30, gente. 00:30, eu vi no horário no relógio. Ele ligou pro Jatobá, fez o convite, e o Jatobá aceitou de bate-pronto para nós, por isso que ele está aqui hoje. Tá vendo? Muito feliz. Suas considerações finais, Jatobá. Eu fico muito alegre pelo convite que vocês fizeram, realmente. Foi 00:30, eu até achei estranho. Eu falei, eita, o pastor Adriano ligando nesse horário, alguma coisa aconteceu, mas eu sempre estou à disposição dele e de toda a ICB. E para mim foi um motivo de muita alegria e especial, 1 ano de podcast. Então, assim, parabéns a vocês, a toda a produção, aqueles que estão curtindo, comentando, compartilhando. E é isso aí. Tudo começa assim. Alguém tem que começar. E vocês venceram esse ano de perseverança. E hoje é o programa de número 12 também, muito especial, que remete à questão do discipulado, a questão de gerar vidas. Então, vocês estão de parabéns, contem comigo. E eu fiquei muito feliz de participar desse momento aqui com todos vocês. Benção. E aí, Rodrigão? É isso, cara. A felicidade aqui é mútua, né? Muito feliz também, 1 ano. É algo tão simbólico, né? O 12 pra gente que trabalha em discipulado, e sabemos da importância, né, de usar esse método que Jesus usou. Nós sempre enfatizamos, né, a importância do discipulado aqui. E a parceria, né?
também é importante, né, Arnaldo? A gente está sempre junto aí, a cada mês um convidado novo, a gente poder ouvir história de vida, pessoas que nós não conhecíamos a história como eu não conhecia a sua, né? Sim. E até dos nossos irmãos que faz parte do nosso ministério, nós também não conhecemos a história, né, de conversão. E depois do podcast nós passamos a conhecer. E também toda a igreja. Aqueles que acessam têm essa oportunidade de estar conhecendo. Então, poxa, cara, 1 ano, só o fato da gente ver que rompeu essa primeira barreira. E agora é deixar Deus conduzir. Nós temos planos, mas nós entregamos a Deus os planos para que tudo flua conforme a vontade dele. Então eu agradeço, né, por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter você aqui, a sua história, a forma que Deus agiu na sua vida desde novo, cara. É tremendo, é tremendo. Eu gosto muito quando envolve essa questão de criança já tão nova sendo chamada, porque nós sabemos da dificuldade que é esse ministério infantil. Exatamente. Nós sabemos o quanto é desafiador, só que o ministério infantil, ele é essencial, ele é indispensável. É o presente, é o futuro. Isso. Se hoje nós temos trabalho com jovens, se os jovens dão trabalho hoje, é porque o ministério infantil não foi bem trabalhado. Se nós investirmos na base, é claro que isso não é uma regra, sim, né? Mas tudo leva a nós crermos que se nós ensinarmos desde cedo, né, a chance dessas crianças crescerem e permanecerem no caminho do Senhor é muito grande. Verdade. Né? Não que seja uma regra ou até mesmo uma promessa, né? Mas se trata de algo que é muito sábio, quando, né, Salomão diz em Provérbios. E, cara, eu sou muito feliz quando eu vejo eu fico, né, muito feliz quando eu vejo histórias de Deus, a história de Deus agindo através das crianças, e desde cedo a criança já demonstrando esse chamado específico e crescer e de forma alguma se desviar. Cara, é tremendo. É verdade. Então eu fui muito edificado, né? Glória a Deus pela sua vida, pela trajetória, né, por ter, ainda que crescido em circunstâncias ruins, né, não ter se corrompido. Foi muito bom, né? Vamos ter que ter mais um podcast só para as considerações finais. Tchau. O cara ligou a torneirinha ali e não parou de falar. Esse Rodrigo é demais. Fala bem. Ele fala. Muito bom mesmo. Dá um microfone para esse rapaz e não para mais de falar. O Arnaldo vai dar tchau. Eu vou tentar dar tchau, né? Se o Wesley deixa não cortar. Bom, pode cortar. Primeira, eu não posso agradecer não, né? Não. Realmente é um prazer ter você aqui conosco, marcando o nosso podcast, né? Não poderia ter uma pessoa melhor para poder marcar esse 1 ano de podcast. Então a gente fica super feliz, né, de poder ter você aqui. Agradecer mais uma vez o Rodrigo, a nossa equipe de produção que está aí com a gente. Agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que tem feito em nossas vidas. E você que está aí nos assistindo, lembre... eu falei que a internet, o bom do podcast que não tem fronteira. Além de agradecer a todos que estão participando nos nossos podcasts, nós temos um acompanhante fiel que está lá na Argentina, que ele não perde um. Ele não perde um. Né? Então, glória a Deus pela vida de todos eles. Né? Então, gente, o que eu poderia dizer para vocês é que nada na vida é por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Entenda, aceite o chamado de Deus. Mesmo que as circunstâncias não sejam da forma que você queira, Deus está trabalhando em sua vida. E nessa noite a gente agradece a presença de vocês e até um próximo podcast. Tchau! Tchau!